Quando nós lemos as Escrituras com visão espiritual, nós percebemos o que está escrito segundo o Espírito Santo. Ele é quem guiou e inspirou. E a linguagem é uma linguagem espiritual. Vamos ler em Lucas, capítulo 13, versículos 31 e 32. Podemos ler esta palavra rapidamente e não perceber o grande ensinamento e revelação que estão contidos nela. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Quando Herodes é chamado de raposa, nós precisamos de ter uma especial atenção, porque por toda a Bíblia, os animais nos oferecem uma revelação especial por parte do Espírito e a sua linguagem para o mundo espiritual. Na visão do Espírito Santo, Herodes não passava de um animal astuto, esperto e violento. Na realidade, uma raposa pode ficar esperando horas e horas e vigiar horas e horas aquilo que se torna o seu alvo que ela quer atacar. Muitas pessoas agem desta maneira, e sobretudo aqueles que governam a terra. Eles agem como animais e animais impuros. A raposa é, segundo o que está escrito, um animal impuro. E nós vamos compreender que Deus vê o coração. E nós vamos perceber que o mundo é governado por animais. Por isso é que há violência de países contra países. É que há violência naqueles que deviam servir o povo para cuidar da ordem. Vamos ver que a violência do próximo contra o seu próximo também provém desta natureza animal. Vamos ler também em Daniel 4,16, onde o rei Nabucodonosor, também um outro político, um outro governante, aquele que governava a Babilônia. Veja no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 16, quando ele tem a visão de uma árvore que é cortada e ele é reunido com os animais da terra. Diz assim o versículo 16: mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Então, o que aconteceu é que ele tinha um coração de animal. Não é de admirar a violência e a raiva que há na carne, pois tipifica o desejo e a natureza animalesca do homem. Tiago, na sua carta, diz que a sabedoria terrena, animal e diabólica é a sabedoria humana. Por isso, os homens são capazes de utilizar uns contra os outros as mais terríveis violências, matando e deixando de lado toda a misericórdia e amor. Somente no reino de Deus seremos governados pelo único homem à imagem e semelhança de Deus, que é Jesus Cristo. E somente em Jesus nós teremos a imagem e semelhança de Deus. Os pecadores terão a imagem e semelhança de animais. É isso que o pecado transforma o homem em animais. Vamos confirmar ainda no livro de Daniel, no capítulo 8, mais à frente, no versículo 20 e 21, está registrado assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia.
Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Portanto, esses animais, eles simbolizavam aqueles reis no tempo de Daniel. Precisamos compreender que é uma figura. Os animais são figuras do coração humano. Isto não é imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que significa estes animais impuros? Conforme está em Levítico 11. Significa aqueles que andam segundo a carne. A carne, ela tem semelhança de animal. Por isso, Jesus, quando tomou a nossa carne, foi levantado como a serpente no deserto, conforme o Evangelho de João, capítulo 4. Mas vejamos em Levítico a definição de animais impuros, pois estes animais que representam estes governantes são animais impuros. Capítulo 11 de Levítico, versículo 2 e 3 e 4. Dizei aos filhos de Israel: são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há hoje sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, estes vos será imundo. Então segue uma lista de animais imundos. A diferença está nos pés e na maneira de comer. O que significa nós podemos comer estes animais? Muitas igrejas, seguindo a carne, dizem que não se pode comer carne de porco porque o porco é imundo. Mas o significado não é este. O significado espiritual de comer é crer nas suas palavras. Não creia na palavra daqueles que governam o mundo. Daqueles que, como Herodes, são como raposas. São fingidos e suas palavras não condizem com nenhuma verdade e realidade. Querem apenas ganhar das pessoas, desejam que as pessoas confiem neles. Querem ganhar a confiança do povo. O animal que rumina é aquele que medita na palavra de Deus. O cão é um animal imundo, ele representa aquele que não medita na palavra de Deus. E quando ouve, ele apenas ouve. E aquela palavra não faz parte da sua digestão, porque é tudo sem sentir o sabor ou discernir o que está comendo. Portanto, ruminar significa discernir o que está comendo. É a mesma maneira os pés, onde diz que a unha fendida é que faz diferença. Aquele que tem unha fendida significa que tem discernimento no caminhar, que anda segundo o Espírito. Portanto, nós estejamos atentos, pois nestes tempos há muito que o fermento de Herodes entrou nas igrejas, que é a política dos reis que governam como animais, pessoas que não têm entendimento espiritual. Vamos meditar nisto e compreender por que Jesus chamou Herodes de raposa. Compreender porque Daniel viu os governantes daquele tempo como bodes, como animais. Então compreendemos agora porque o sacrifício de bode significa o sacrifício da carne, do animal que não compreende Deus, que não sabe, que não fala, porque quem fala é o homem, e o homem simboliza Deus, o seu Criador. Louvamos Jesus e sejamos conformados à imagem de Cristo, pois nosso animal foi sacrificado na cruz e Jesus nos libertou para que agora tenhamos inteligência espiritual, tenhamos sabedoria espiritual e os dons do Espírito Santo abundem em cada um de nós. Que a graça e o amor de Jesus Cristo estejam com todos e que os crentes possam compreender que quem governa o mundo, não a igreja é governada pelo homem verdadeiro e eterno que é Jesus Cristo, mas o mundo é governado ainda por animais.
Louvado seja o nome de Jesus. Amém.